Senhoras jornalistas, muito boa tarde, bem-vindas à conferência de imprensa que 8 sindicatos da CGTP resolveram promover, tomaram a iniciativa de organizar para apresentarem a posição que tomaram sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, no sentido de expressarem à opinião pública a sua posição e a sua solidariedade com os trabalhadores ucranianos. Começo por apresentar a mesa desta conferência de imprensa, que é composta por 7 sindicatos que subscreveram esta declaração pública. Infelizmente, houve um sindicato que, por motivos de última hora, a respectiva presidente não pôde estar presente. E saudamos, em nome da nossa camarada Sónia, Sónia Ribeiro, esta conferência de imprensa, e como tal a Sónia não pôde estar presente, apesar de subscrever totalmente esta declaração. Connosco estão sentados na mesa, à minha direita, o Juan Ascensão, que é presidente do Sindicato dos Enfermeiros da Madeira. Depois, em seguida, a Fátima Carvalho, que é a presidente do Sindicato dos Têxteis, Lanifícios e Vestuários do Centro. A seguir, o Joaquim Piló, presidente do Sindicato Livre dos Pescadores e Profissões Afins. À minha esquerda, a Vivalda Silva, coordenadora nacional do SETAD, Sindicato dos Trabalhadores, Serviços Portuários, Vigilância e Limpeza Domésticas e Atividades Diversas. Em seguida, o Carlos João Tomás, presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Setor Têxtil da Beira Alta. Em seguida, Fernanda Moreira, que é a presidente do Sindicato Nacional dos Profissionais da Indústria e Comércio do Calçado, Malas e Afins, com sede em Aveiro. E, a seguir, o Luís Dupont, que é o presidente do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das áreas de diagnóstico e terapia, e que é com este conjunto de sindicatos, representados pelos seus respectivos presidentes ou coordenadores, vamos dar início à nossa conferência de imprensa. Eu próprio, Carlos Trindade, sou presidente da mesa da Assembleia Geral do SETAD e aqui exerço as funções de moderador desta conferência de imprensa. Esta conferência de imprensa, de acordo com a declaração que foi distribuída aos senhores jornalistas no início dos nossos trabalhos, quer transportar para a opinião pública a posição que estes sindicatos entenderam tomar e que tem como sentido global de que a paz é possível na Ucrânia, desde que se respeite o direito internacional. Estes sindicatos, depois de afirmarem que uma invasão militar de um país independente e soberano não se integra de forma nenhuma nas regras internacionais e fere profundamente toda a arquitetura institucional das Nações Unidas e da própria Carta das Nações Unidas. Recordo que essa Carta e as Nações Unidas, só depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, é que começaram a ser efetivadas, e as Nações Unidas foram criadas depois desta data. Os 8 sindicatos referem que a invasão da Ucrânia pela Rússia foi uma ação militar contra um país independente e soberano e que ataca o próprio direito internacional. Esta ação que a Rússia realizou é caracterizada por estes 8 sindicatos como uma ação imperialista que se caracteriza por um Estado mais forte, ataca um Estado mais fraco para fazer valer os interesses do mais forte em prejuízo do mais fraco, e que esta invasão, como a ação imperialista que é, deve ser combatida em nome da paz e da independência e da liberdade. E isto é o que o povo ucraniano tem realizado no seu combate contra a invasão. Por exatamente estas questões serem colocadas, que estes sindicatos afirmam de uma forma clara que
a sua posição de princípio é que todas as ações imperialistas, independentemente dos Estados que as realizam, são condenáveis e devem ser e têm que ser combatidas sem tibiezas, porque a solidariedade com o Estado e os povos agredidos tem que ser assumida com toda a clareza. É por isto e esta pressão de princípios sindicais é sustentada no próprio princípio inscrito na Carta das Nações Unidas e que estes sindicatos reconhecem como fundamentais nas relações internacionais. E, desta forma, e por causa deste princípio fundamental, os sindicatos que subscrevem esta declaração afirmam que as organizações sindicais não podem omitir este princípio basilar das relações internacionais entre Estados e que qualquer atitude menos clara ou que não condene esta ação militar da Rússia, enquanto ação imperialista que é, acaba por branquear, desculpabilizar e dar cobertura a uma ação impossível de aceitar. Por outro lado, não deixam, porém, estes sindicatos de reconhecer que existe um conjunto de situações conhecidas na Ucrânia que ferem os princípios da liberdade e da democracia e que, porém, a existência destas situações jamais, repito, jamais podem ser utilizadas como justificações ou desculpas para a agressão que a Rússia cometeu contra a Ucrânia e que aquilo que é preciso é que o Estado de Direito e os direitos humanos sejam garantidos na Ucrânia de forma a que se caminhe decididamente para a paz. E que, por este mesmo motivo, a paz é possível e que a paz é necessária, seja por razões humanitárias, seja por razões de necessidade de reconstruir a Ucrânia que está a ser destruída nas suas infraestruturas críticas e fundamentais. Estes sindicatos terminam esta sua afirmação apelando a que se convoque as Nações Unidas, em particular um grande apelo ao seu secretário-geral António Guterres, para que, sob a sua égide e no respeito pelo direito internacional, se encontrem os mecanismos e as soluções que respeitem e integrem os interesses de todas as partes, em especial do povo e dos trabalhadores ucranianos. Naturalmente que estes sindicatos também referem que esta guerra na Ucrânia vai ter, entre outras consequências, como aquelas que nós estamos a ver da inflação e do aumento do custo de vida, vai ter certamente consequências no agravamento da crise climática, porque muitas das medidas tomadas, particularmente na Cimeira de Paris, vão ficar adiadas ou mesmo anuladas, e também é altamente preocupante o aumento dos orçamentos militares que já foram aprovados para enfrentar o risco, o perigo das ações da Rússia. E, assim sendo, naturalmente, o déficit público vai aumentar também, o que levará, muito provavelmente, a que o Estado Social venha a ter cortes em virtude deste aumento do orçamento militar. É uma perspectiva que pode existir. Por fim, as 8 organizações sindicais referem que o movimento sindical europeu, que seja a Confederação Europeia dos Sindicatos, sejam outras organizações sindicais europeias, e o movimento sindical internacional, através da Confederação Sindical Internacional, bem como da OIT, já tomaram posições semelhantes àquelas que neste momento afirmam. E estes sindicatos terminam dizendo que esta declaração político-sindical segue em linha todas as declarações que num passado de mais de 50 anos, a CGTP tem tomado em nome da paz e da solidariedade com os trabalhadores de todo o mundo. Esta declaração e estes 8 sindicatos, ao pretenderem apresentá-la publicamente à opinião pública portuguesa, através da comunicação social, e mais uma vez agradecemos a presença das senhoras jornalistas e dos órgãos de comunicação social de que os senhores, em que os senhores trabalham. Naturalmente que o que pretendemos é afirmar que a nossa posição tem uma afirmação clara. Não é possível aceitar uma posição que não seja a clareza que acabamos de transmitir. Esta é a expressão da nossa posição, da posição das 8 organizações,
Porém, justo é, correto é, que as 7 organizações aqui presentes, porque a 8ª já foi justificada a sua ausência, também possam, de uma forma clara e direta, sintética, naturalmente, também transmitir as suas opiniões. E passo a palavra, talvez começando aqui pela direita, e alternadamente cada um dos sindicatos tomará, repito, de uma forma clara, direta e sintética, a posição que entender sobre o tema que estamos aqui a tratar. Passo a palavra de imediato ao Sindicato dos Enfermeiros da Região Autónoma da Madeira, ao seu presidente, o nosso camarada Juan Carvalho. Juan, faz favor.